Mais um X1 com Raoni, o entrevistado de hoje. Para mim é uma alegria trazê-lo até aqui, porque conheço a sua trajetória, sua história, e nós vamos falar de música, a coach, de publicidade, a religião, aquilo que ele traz na sua essência, que é um ser humano extraordinário. Eu falo de Sérgio Ayres. Muito bem-vindo, Serginho. Valeu, Raoni, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Uma saudação aí para a sua audiência, né, para os seus seguidores, e que a gente possa bater um papo aí elevado. Com certeza. Serginho, publicitário, músico, doutor em educação musical pela UFPB, tem uma trajetória marcada de superação, trabalhou em diversas agências, tem prêmios diversos também. O que é que lhe faz nessa... Eu digo que você é multifacetário, né? Ou seja, tem uma dinâmica de vida em qualquer área que lhe coloca, você joga bem. Você tem características no associativismo, fundou várias ONGs de importância no nosso município, tem características políticas também, porque abraça um pensamento, um ideário novo para a implantação da política. Então, eu estou trazendo aqui um homem que tem a capacidade de falar diversos assuntos, mas eu queria que você se apresentasse. O que é que hoje Serginho está fazendo e qual é a missão que o Serginho está tendo aí. Eu vou chamar de Serginho, gente, porque o coração manda, tá? Mas é Sérgio Ayres. Fica à vontade. Obrigado, Raoni. Bom, eu sou paraibano, né? Pessoense. Estou com 38 anos, recém-casado, com Ticiane, feliz da vida. E minha formação é em publicidade e em música. Na publicidade eu sempre atuei na parte de criação publicitária, então na parte específica de redação, né, na parte dos textos, criando roteiro para comerciais, criando as campanhas, né? E na música, meu instrumento é a flauta transversal, né? Difícil, diga-se de passagem, para muitos. Era um sonho tocar flauta transversal, um sonho que eu fui realizar somente aos 22 anos de idade, e me dediquei aos estudos da música no desenvolvimento das pessoas com autismo, né? Como é que a música ajuda no desenvolvimento de crianças autistas, e esse foi o meu objeto de estudo, tanto no mestrado como no doutorado, e também na pós em musicoterapia, que hoje, inclusive, é o dia do musicoterapeuta. Então, fico os parabéns aí para todos os musicoterapeutas aí da Paraíba. Serginho, eu lhe vi assim, já conhecia, né? A família Ayres, para mim, eu tenho um carinho imenso pelas suas primas, já tinha lhe visto em outras atividades, mas a primeira vez que eu escutei Serginho falar foi no TEDx, em João Pessoa, organizado por Geórgia, né? Isso. E, rapaz, ali foi muito emocionante. Você contou a sua trajetória e fala de superação. Fica à vontade se você hoje usa, do ponto de vista da sua história, né, como força motriz para seus trabalhos, como foi essa passagem que você teve, esse episódio que você teve, essa, vamos dizer assim, uma barroada na vida, né, escolhas. Isso. Né, mas como é que você conta isso? Eu sei que você não vai... É real, gente, é algo que vai mudar até a realidade de vocês entenderem onde é que Sérgio está hoje, mas quem foi Sérgio ali, perfeito, diante das suas situações? Raoni, assim, eu vou tentar resumir uma história que é longa, mas que tem marcos, né? O primeiro marco foi a morte do meu tio, um falecimento de um acidente de moto. Ele havia bebido muito e foi pilotar a moto, acabou se acidentando, faleceu no dia do aniversário da minha mãe, a irmã dele. E aí, pula-se 8, 9 anos depois, o pai dele, o meu avô, suicidou. Então foi uma história muito difícil, muito traumática para toda a família. Eu precisei voltar para João Pessoa, na época eu estava morando em Recife, então tive que ajudar na criação dos meus irmãos, né? Ajudar ali minha mãe. Meu pai estava trabalhando em agências do Banco do Brasil no interior, então não podia voltar, estar 100% dos dias aqui, então eu assumi essa responsabilidade muito cedo. Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. E quando eu completei 21 anos, eu decidi ir morar em Moçambique, né? Recebi um convite para trabalhar em agências de publicidade e fui trabalhar na DDB de Moçambique, uma agência que tem escritórios hoje no mundo todo, e eu vi aquilo como uma baita oportunidade. E Moçambique foi muito importante para mim, porque me trouxe
um conhecimento de vida muito amplo, né? Me trouxe uma proximidade muito grande com a música, mas também me trouxe uma proximidade muito grande com as drogas. Então foi muito difícil para mim a volta para o Brasil, né? Porque eu tive crises de identidade, tive crises de pânico, de ansiedade, um conjunto ali de problemas de saúde mental que me levaram a encarar o tratamento de frente. Eu precisei muito da ajuda da psiquiatria, muito da ajuda da psicologia, da música, mas principalmente de Deus, e que providenciou ali família, amigos e todo esse aparato, né, profissional ali para eu poder me recuperar das drogas. Isso a gente está falando aí de cerca de 13 anos atrás, né? Era 2012 mais ou menos. E hoje eu entendo essa história como uma história necessária para o trabalho que eu faço hoje, né? Porque graças a Deus eu pude me recuperar e vi uma oportunidade de servir em instituições que acolhem hoje dependentes químicos. Então eu levo a música para a comunidade Missão Batista Abrace, né, lá em Santa Rita, que atende pessoas com dependência química. Levo também o trabalho junto com minha esposa para a Casa Mãe da Ternura, né, que é da comunidade Filhos da Misericórdia. Então eu procuro encarar a minha vida como um percurso que eu fui superando, mas com um propósito muito grande por trás de, com muita responsabilidade, buscar prover um pouco da ajuda que eu recebi, né? Da grandiosidade de ajuda que eu recebi nesse processo. O amor e a família, né, recém-casado, continuam a influenciar nessa trajetória pessoal, profissional? Como é que você ressignificou tudo isso e agora serve para salvar outras vidas desse mundo tão cruel que é as drogas? Isso. E agora unido, né, em matrimônio, buscando aí, né, o apoio profissional, o apoio pessoal, enfim, como é esse recém-casado aí, como é que você está desfrutando? Diz que vassoura nova varre bem, mas, mas também dizem que panela boa panela velha é que faz comida boa, né? Então, tem essa dualidade aí, né? Então, assim, mais do que ditado popular, você é um ser humano que consegue enxergar no outro sempre algo significativo. E eu queria que você também partilhasse esse seu momento para que a gente tivesse aí como foi fundamental. Você contou toda a sua história, você abriu o jogo mesmo assim? Abri o jogo, fui muito transparente com o Ticiane. Eu deixei claro toda a minha trajetória, né, até aqui. É claro que a gente não consegue contar tudo porque você não consegue resumir uma vida em, sei lá, em palavras, né? Então eu sempre... Ela participa das palestras que eu faço e toco nesse assunto, ela participa dos testemunhos que eu dou nessas instituições. Então, assim, Tícia, ela me dá um apoio gigantesco, né? Ela é uma pessoa muito leve, é uma pessoa que é muito, muito, muito submissa a Deus, é muito obediente a Deus. Então, assim, a rotina da gente é acordar os dois e ir cada um para a sua Bíblia, sabe? Ter um momento ali de devocional, depois a gente se junta no café da manhã para falar um pouco sobre o que cada um leu, né, as lições ali, e a gente congrega juntos. Às vezes eu vou na igreja onde ela prefere, às vezes ela vai na igreja onde eu prefiro. Então, o casamento, para mim, né, assim, é algo muito recente. Agora eu casei dia 5 de setembro, e eu tenho como uma baita gratidão a Deus, sabe, por isso. Porque eu estou vivendo um momento muito feliz na minha vida. Eu estava olhando ali para retrospectiva 2025, né? Poxa, noivei com Ticiane no começo do ano, tive um trabalho novo na Sim Comunicação, consegui concluir o doutorado, casei agora. Então é como você falou, né? Se eu não tirar o pé do acelerador, daqui a pouco vem o filho. Então, vamos passo a passo e que venha, exatamente. Vamos traduzir, vou aproveitar, vamos traduzir numa música esse seu sentimento de felicidade? Nossa, vamos lá. Vamos tocar aqui, só dar uma aquecida nela que tá... Fica à vontade. Enquanto o Serginho vai aquecendo aí, Sérgio, ele vai falar sobre a vida profissional, sobre a educação musical, ele vai contar várias outras histórias, fique ligado aí no X1. Vamos lá.
tem eu para aplaudir. Aplauda aí, você que está em casa também. Valeu. É isso aí, Serginho. São Francisco de Assis. Isso. Foi a música que eu entrei no casamento. Ah! Entrei com essa música aí. Essa música é muito linda, né? Porque ela nos coloca, ela nos convida a ser instrumento de Deus, né? A ser instrumento de Jesus Cristo na disseminação do seu evangelho através das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, e nos convida a fazer isso de uma forma muito desafiadora, né? Buscando amar sem ser amado, né? Buscando compreender sem ser compreendido, buscando perdoar sem ser perdoado. Então, ela exige da gente um comportamento de proatividade diante da fé, né? Que a gente não pode se omitir ou usar como desculpa as circunstâncias da vida diante da oportunidade de fazer o bem. Ou seja, a cada dia morrer para si e se colocar à disposição do outro, porque é morrendo que se vive para a vida eterna. No ramo da publicidade, você atuou em diversas agências, né? A atual é Sim Comunicação, com a missão extraordinária aí de conduzir uma equipe inovadora, com um pensamento e visão de futuro extraordinário. E eu pergunto a você, de todas que você já fez, campanha publicitária, de tudo que você já elaborou, qual foi a que mais te marcou e o que é que ela ensinou a você? Caramba, Rony, essa é uma pergunta muito boa. Eu trabalhei em uma campanha que não foi aqui no Brasil, foi nessa época que eu estava morando em Maputo, lá em Moçambique. E eu trabalhei numa campanha que me tocou de uma forma negativa, né? Porque lá a campanha era assim, vou traduzir para a moeda local, certo? Porque lá é outra moeda, mas ele dizia assim, carregue seu celular com R$10 e ganhe R$100 de bônus. Essa era a propaganda. Nos outdoors, na televisão, na rádio, em tudo que é canto. Quando você ia ler as entrelinhas ali, aquele texto legal, né? Aquele textinho, letras miúdas, tinha dizendo assim, você só pode usar os R$100 entre meia-noite e 5 da manhã. O cara carregava com R$10 achando que ia ganhar R$100 de crédito. Então o que as pessoas estavam fazendo? Carregavam com os R$10 e consumiam rapidamente esse crédito de R$10 porque achavam que estavam falando dentro do bônus de R$100. E eu tive que fazer essa campanha, né? Foi um momento assim, muito crucial assim, na minha vida profissional, porque eu vi a publicidade sendo usada para o mal, né? Para uma situação ali que ia prejudicar o cidadão. E ainda mais num país que 70% da população era formada de pessoas analfabetas. Então foi um desafio muito grande, assim, engolir o sapo e entregar a campanha, né? E ali entrou uma crise em mim um pouquinho sobre publicidade. Foi aí que eu comecei a olhar para a música com um carinho maior, sabe? E de fato passei um período sem atuar como publicitário. Foi quando eu me formei em música, foi quando eu fiz o mestrado em educação musical, e aí depois a publicidade, fiz as pazes de novo com a publicidade, né? Mas com essa marca, né, dentro de mim de que a publicidade ela precisa ser muito responsável. A gente tem um papel gigantesco na sociedade de divulgar coisas para as pessoas, mas a gente precisa divulgar isso tanto de uma forma responsável como divulgar coisas que são responsáveis, né? Produtos, pessoas, serviços que são responsáveis e que ajudam a sociedade. Olha só, rapaz, que história, viu? E eu pensando que ele ia dizer que marcou positivamente, né? Marcou negativamente, mas foi um marco interessante. Tem outros... São os valores, né? Não, mas são os valores. Tem outros que marcaram assim positivamente, mas... porque você ficou incomodado com aquela realidade, né? Exato. Eu pergunto a você, educação musical para autistas, você se especializou nisso? Isso. 2015, mais ou menos, eu entrei no mestrado em educação musical e decidi estudar aquilo com o qual eu já estava trabalhando, né, que era atuando no instituto em Cabedelo que cuidava das crianças com autismo. E eu estava ali como um voluntário, uma pessoa que levava o violão, levava o teclado, levava a flauta e conseguia reunir as crianças autistas em torno da música. Não só as crianças, como os familiares também. E aí no mestrado eu decidi estudar a importância da música no desenvolvimento das crianças autistas. E descobri coisas muito importantes, né? Por exemplo, a música ela auxilia em um comportamento mais sociável para as crianças autistas.
auxilia na capacidade de imitação, na expressão facial, no desenvolvimento da linguagem, né? Ajuda a entender, porque assim, não é só a música, né? É o contexto musical. Então, se está na hora do coleguinha pegar um instrumento, eu vou ter que aprender a esperar. Se está na hora de eu pegar um instrumento, eu vou ter que aprender a me protagonizar, a ser a pessoa que vai ter ali o momento de me expressar, a expressar meus sentimentos, que são características que, se você for ler os manuais de diagnóstico e estatística, eles estão comprometendo ali o autismo na imitação, na expressão facial, na linguagem, e a música auxilia a desenvolver, junto com outras profissões, né, junto com outras áreas. Mas a música ela tem esse papel aí de ser uma janela de comunicação para as pessoas com autismo. E você tem visto resultados nas principalmente crianças, né? Sim, sim. Tenho visto resultados tanto do ponto de vista técnico, né, da criança aprender de fato música, que é uma coisa muito importante, né? Uma coisa é o aprendizado musical, outra coisa é a terapia através da música, que aí uma coisa é a educação musical, outra coisa é a musicoterapia. Então, no desenvolvimento artístico, existem crianças assim que se desenvolvem de uma maneira absurda, né? Eu tive exemplos de alunos que começaram tocando ali Brilha, Brilha, Estrelinha no piano e 2, 3 anos depois estão tocando Ave Maria de Gounod, várias peças assim complicadas, né? Complexas, mas que essa pessoa teve ali um direcionamento de um professor. Essa pessoa que eu estou pensando é Heitor, um ex-aluno meu. Tem até um vídeo do antes e depois no meu Instagram, vale a pena você conferir, é incrível assim. Qual é o seu Instagram? É Sergio.aires. E aí tem um vídeo dele antes e depois tocando piano, né? Mas também do ponto de vista de cuidado, de terapia, né? Então assim, de regulação dos sentimentos, de regulação das emoções, como eu falei, no desenvolvimento da fala. É muito comum você chegar para um pai de uma criança autista, para uma mãe, e dizer assim: como é que seu filho começou a aprender a falar? E se ele tiver uma memória boa, ele vai lembrar que foi a partir dos vídeos da Galinha Pintadinha, do Mundo Bita, começou ali a construir os primeiros fonemas para depois aprender a falar. Então a música, ela é como se fosse ela dá uma entrada assim no sistema, sabe? E diz, vamos auxiliar aqui de um jeito mais... Com o potencial musical, como terapia mesmo, como ela quer... Uma política pública, como é que você imaginaria integrar uma política pública de educação musical como terapia nas escolas públicas? Raoni, olha só, existem exemplos práticos acontecendo pertinho da gente e que eu acho que, poxa, se a gente conhecesse mais esses exemplos, eu vou dar o exemplo do Instituto Brenda Pinheiro, lá em Campina Grande. Um instituto que atende exclusivamente crianças autistas dentro do espectro do transtorno do espectro do autismo e que faz um trabalho exemplar e multidisciplinar. Então você tem a terapeuta ocupacional com a nutricionista, com o musicoterapeuta, porque não é só uma questão para ser resolvida, né, para ser trabalhada. Então eu acho que espaços de integração sensorial são muito importantes. E as nossas escolas hoje, elas não estão preparadas para essa integração multissensorial. Então eu acho que o desafio é a gente de fato criar espaços onde uma gama diversa de profissionais vão estar atuando nesse espaço, porque é até uma medida que evita que os pais tenham um custo com transporte. Porque hoje em dia você precisa ir para um fono, aí depois pega um ônibus para ir na nutricionista, pega um ônibus para ir no psicólogo, pega outro. E a criança, além de ficar hiperestimulada, o pai perde tempo, a mãe perde tempo no sentido de não estar trabalhando, né? Se ela pudesse ir num lugar e ali naquele lugar ela encontrar várias opções de terapias, de ajudas para o seu filho, isso traria até uma maior qualidade de vida para essas pessoas. Então eu penso que esses espaços eles são muito importantes. E aí abre-se a discussão, poxa, mas e a questão da inclusão? Né? E a questão de ter um espaço com outras crianças neurotípicas e que ali vão poder estar interagindo. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Né? É possível ter tanto o espaço multidisciplinar para as crianças neuroatípicas, como também um espaço, enfim, mais incluso, né? Mais inclusivo aí para todo mundo.
Você tem um trabalho em várias causas sociais, do ponto de vista em que fundou várias iniciativas coletivas. Eu queria que você recordasse, né, a população, porque ninguém lembra quem carregou o andor lá atrás, né? É bom ver agora funcionando, mas tinha um monte de iniciativa popular, coletivista, que foi iniciativa sua, até chegar ao tempo de hoje, que é a formação do Partido Novo, né? A sua visão liberal, cristã, né? Pautas que impactam diretamente em João Pessoa, mas vai citando esses aí até chegar hoje no Partido Novo, que é o que você tem construído junto. Eu participei lá atrás da fundação e da criação da Minha Jampa, que é uma organização apartidária, mas que tem um trabalho forte de controle social e ativismo político. Então, qual é a ideia? Não ter nenhum partido dominando, né, ou gerindo essa instituição. Ela é uma instituição da sociedade civil, feita em benefício da sociedade civil. Então a gente teve assim, mobilizações importantes aqui na cidade de João Pessoa, como por exemplo, uma mobilização para evitar aqueles gabiões na falésia do Cabo Branco, né, que a prefeitura na época estava querendo gastar 80 milhões de reais sem ter estudo de impacto ambiental para essa obra. Então a gente fez uma mobilização e conseguiu barrar isso. E aí outras mobilizações dentro da Minha Jampa, desde troca de ponte no bairro de São José, que a gente foi para uma ponte completamente enferrujada, fizemos uma mobilização lá, fizemos uma foto arriscadíssima, em cima de todo mundo em cima da ponte enferrujada, com a faixa assim, troque-me, estou caindo aos pedaços. É um mix do publicitário ativista. E aí eu levei essas demandas e a gente conseguiu que fossem atendidas. Depois eu atuei no Instituto Redescobrindo o Autismo, que era em Cabedelo, hoje em dia não atua mais, mas era um instituto que atendia gratuitamente as famílias de pessoas com autismo, seja do ponto de vista psicológico, nutricional, né, musicoterapêutico também. E, mais recentemente, auxiliei na reestruturação do Partido Novo aqui na Paraíba, né? Hoje eu faço parte do Diretório Estadual do Novo e estou atuando diretamente no partido para auxiliar, né, a construção de um partido que traga uma visão mais liberal, uma visão mais à direita, para que a população possa também ter essa opção na hora de fazer seus votos, né, nas eleições aí. Então fala um pouquinho do Partido Novo, como é que a pessoa se identificar, como é que ela busca, como é que ela vai falar, qual é a dinâmica aí que o partido tem buscado. É você trocar uma ideiazinha aí para que as pessoas possam se identificar e lhe procurar para participar. Então, o Novo ele é um partido que funciona quase como uma empresa, sabe, Rony? Ele é muito sério no sentido de governança, no sentido ético da palavra, e é um partido declaradamente à direita. Então, é um partido que não aceita gastança pública, é um partido que defende muito o combate à criminalidade, seja ela de rua, seja ela de colarinho branco. É um partido que pratica os princípios que defende. Então, todos os mandatários do Novo, né, seja ele deputado federal, seja ele governador, renunciam às suas regalias, aos seus privilégios, para poder executar uma política séria, né, uma política que dê exemplo. Então, vou dar um exemplo muito claro. Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais pelo Partido Novo, abriu mão de morar num palácio lá em Minas Gerais, abriu mão de 32 governantas, garçons, secretárias, que estavam à disposição do governador para sabe-se lá o quê, né? Regalias e mais regalias, e Zema abriu mão de tudo isso, agora está como pré-candidato à presidência do Brasil. Então é um partido muito austero, um partido muito sério na forma de fazer política e que vem tratando o Brasil com muito respeito, né? Respeito às contas públicas, respeito ao pagador de imposto, né? Que hoje em dia vem sendo assim assaltado praticamente, né? Todo dia tem tido imposto novo no Brasil, isso é péssimo porque a qualidade dos serviços públicos fica muito aquém. Então o Novo defende isso, né? Uma política séria que os benefícios de fato cheguem à população e com a política dando o exemplo, que é uma coisa hoje difícil de se ver e ainda bem que tem mandatos como o seu, por exemplo, para trazer isso também à tona. Obrigado, Serginho, pela referência. Você tem construído um trabalho muito sério, eu queria que vocês acompanhassem esse trabalho. Com o seu doutorado em educação musical, já voltando para a música novamente, você imagina que o futuro dessa inclusão dos autistas
qual é o papel da gestão municipal para desempenhar nesse cenário? Como é que, além da parte sensorial, né? Como é que esse seu doutorado, você trouxe o doutorado, você fez, como é que você defendeu sua tese? Foi o seguinte, o meu doutorado, ele foi um doutorado focado na formação dos profissionais. Olha. No mestrado, eu investiguei a importância da música no desenvolvimento das crianças autistas, e no doutorado eu vi como é que está a formação desses profissionais e como é que um curso específico sobre autismo e música auxilia na formação desses profissionais. Então, já respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, nós temos um campo vasto de atuação na área de formação profissional. Quando não há formação profissional, seja na faculdade, seja num curso extra, seja como autodidata mesmo, o profissional ele fica inseguro de fazer aquele atendimento. Ele fica inseguro de prestar o serviço e, às vezes, ele faz isso de mau gosto. Às vezes existe isso. O profissional não sabe atuar, mas tem que atuar e aí faz de qualquer maneira, faz ali meio que, poxa, não sei fazer, então vou fazer aqui de qualquer jeito. Às vezes tem isso, infelizmente. Por isso que é muito importante que as pessoas procurem profissionais que estejam capacitados, que tenham na sua formação um curso específico, uma pós-graduação ou uma graduação na área. Então, eu acho que o poder público precisa investir na formação desses profissionais, pegar as pessoas que estão capacitadas e colocá-las para formar outras pessoas. Essas pessoas que estão capacitadas estão atendendo, mas e se elas pudessem multiplicar? Entendi. Foi a pergunta que eu me fiz no doutorado. Assim. O doutorado surgiu porque não tinha mais vaga na minha agenda. Eu comecei a levar as demandas que chegavam para mim para outros amigos, e esses amigos disseram para mim, Sérgio, para de me mandar paciente, porque eu também não tenho mais agenda. E eu disse, então eu preciso formar mais pessoas. E aí ele não disse aqui, mas outra iniciativa de causa social, ele fundou a Associação de Musicoterapia, não foi assim? Isso, exatamente. Exatamente. Sempre preocupado com o próximo. A MTPB, né? Associação de Musicoterapia da Paraíba. Nós fomos a primeira turma a nos formarmos em 2022, a primeira turma de musicoterapeutas aqui do estado, e logo em seguida já fundamos a Associação de Musicoterapia, que é uma instituição muito importante para a regulação da profissão, né? Então você hoje tem muitos cursos de musicoterapia EAD, como é que pode? Poxa, você precisa colocar a mão na massa, você precisa fazer aulas de primeiro socorro, e as pessoas, algumas estão se formando sem ter uma formação devida, então precisa ter ali uma associação para orientar, né, para fazer eventos nessa área. Serginho, já para a gente ir se caminhando aí para o final, qual a ideia que você tem em relação a Paraíba, né, como um todo, nos próximos anos? Seja na publicidade, na música, na política, como é que você se vê contribuindo na Paraíba com esses três temas? Você fica à vontade aí. Perfeito. Consegui ligar os pontos, né, Rony? É o seguinte, assim, eu tenho visto que a minha vida tem me levado para a política. Seja ela apenas partidária, seja ela eleitoral, eu não sei. Mas o fato é que existe uma vocação interna para a política, sempre houve, desde os meus 20 anos por aí, mas também existe uma serenidade e os dois pés no chão de entender que é o seguinte, hoje, nossa política está corrompida do jeito que está, porque as pessoas estão indo para a política sem estarem bem resolvidas no seu matrimônio, na sua profissão. Ou na sua integridade, no seu ser. Existem exceções, você é uma exceção. Mas as pessoas estão indo para a política desorganizadas financeira, matrimonial, profissional e espiritualmente. E chega na política, e a política ela não é nem boa nem ruim, a política é neutra. Só que ela vai escalar aquilo que você é. Se você é organizado, se você é pé no chão, se você é responsável, ela vai escalar tudo isso. Se você não está organizado, se você tem princípios frágeis, se você tem práticas que são ruins do ponto de vista familiar, individual, quando for para a política, isso vai tomar uma proporção grande. E é isso que a gente está vendo no Brasil. E para consertar, para dar uma conversão, para você dar uma meia volta
e tentar ajeitar, é um trabalho tão grande que as pessoas não estão querendo fazer isso e estão indo ladeira abaixo. Então eu penso que eu quero entrar na política, se for para entrar mesmo, assim, eleitoralmente falando, futuramente, eu quero entrar com os 2 pés no chão, sabe? Sem pressa. Eu acho que a pressa, ela é inimiga mesmo da perfeição, ela é inimiga de um trabalho sério, ela é inimiga da responsabilidade. Então eu quero fazer com pés no chão, então estou fortalecendo um partido, estou auxiliando um partido que de fato eu acredito, né? Que eu sinto que precisa ter mais proeminência aqui no estado da Paraíba, e se lá na frente for para eu entrar na política, que eu seja uma pessoa que vai entrar de cabeça erguida, né? Deixando portas abertas onde eu saí e abrindo portas novas onde eu possa vir a entrar. E tratando de política, a gente falou sobre a drogadição, né, que é uma política pública que precisa ser implementada na sua maior... Mas você faz isso de forma muito voluntária. Se alguém precisar, quais são as instituições que você já presta esse serviço e que poderia indicar para que essas famílias possam procurar que tem algum caso de drogadição na sua casa? Perfeito. Eu recomendo a Missão Batista Abrace. Por quê? Ela fica em Santa Rita. É um lugar que as portas são abertas, seja para você entrar, seja para você sair. Não é obrigatório ficar lá. Porém, embora haja diversos pontos de auxílio medicinal, psicológico, nutricional, laboral, o cerne é o Evangelho. O cerne é a presença de Deus na vida da pessoa. Então esse ponto eu acho fundamental, porque está lá em Mateus 6,33. Eles até colocaram lá um azulejo e botaram, né? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Então, eu já vi muitas pessoas, amigos inclusive, que tentaram sair das drogas por vários outros caminhos que não a busca interior, por uma espiritualidade, pela presença de Deus em sua vida, e redundaram em voltar atrás, né? A repetir o erro. Seja porque foram por uma clínica que era... Enfim, eu não vou nem entrar no mérito aqui... Nos detalhes. Mas o fato é que, se você buscar a Deus e vier... E certamente vão vir esses outros auxílios, poxa vida, você vai encontrar um preenchimento que você buscava preencher de outra forma. Então, a Missão Batista Abrace hoje eu conheço, é do pastor Júnior lá em Santa Rita. Eles têm 2 etapas, né? Tem uma primeira etapa que é mais isolada, que é lá em Santa Rita, e depois que a pessoa fica lá algum tempo, e aí auxilia nos trabalhos, né, lá da instituição, tem essa rotina religiosa também, você vai para a segunda etapa, que é a etapa de socialização. Então você começa a trabalhar, você começa a visitar algumas pessoas, você começa a ir para a sociedade, e isso ajuda muito. Acrescentar aí uma outra instituição é a Fazenda da Esperança, né, e a comunidade Resgatar. Resgatar tem uma menor estrutura, mas é aqui em Alhandra, do meu amigo Cleodé, e a Fazenda Esperança é da Igreja Católica, que fica ali em Santa Júlia, o escritório deles. Vocês também podem procurar. Serginho, para encerrar, vamos encerrar com uma música? Vamos. Escolha a música que você quiser, deixe sua mensagem antes de tocar a música, para a gente encerrar naquele clima que Perfeito. foi tão bom, que é a presença sua, já é boa. Ô, meu amigo. Deus abençoe aí, sucesso. Obrigado. Raoni, eu quero agradecer mais uma vez, né, pelo seu convite, o convite da sua equipe aí. O pessoal, vocês não estão vendo, pessoal, mas está todo mundo aqui atrás, aqui trabalhando, então agradecer também a presença de vocês, o trabalho, e dizer que eu acho que política se faz dessa forma, conectando pessoas, conectando propósitos, né? Eu acho que quanto mais a gente conhece a vida um do outro, mais a gente vai encontrando soluções para as nossas e para a vida dos nossos também. Então, parabéns por esse trabalho, que o X1 possa continuar, possa repercutir aí muito e cada vez mais. E vamos de música, né? Vamos de música, fica à vontade.